propondo a atividade para essa semana, vamos tratar da conservação dos alimentos. Como que os alimentos são conservados? Quais são os recursos, os meios que nós utilizamos para a conservação dos alimentos? Então, nós vamos ver que os alimentos processados e os ultraprocessados, geralmente eles contêm conservantes, substâncias que são colocadas para que os micro-organismos não consigam se manifestar aí no processo natural da perda dos alimentos, fazendo com que os produtos eles demorem mais para estragar, né? Então, prolonga aí a ação dos micro-organismos no processo normal de deterioração, para que os alimentos se estraguem. Além desses conservantes, ainda existem outras formas de conservar os alimentos, né? Para que durem mais e não estraguem rapidamente, podendo assim ser utilizados aí num espaço de tempo mais prolongado, né? E podendo então ser consumidos. Desidratação é uma maneira natural de fazer com que esses alimentos possam durar mais, sem que seja adicionado aí conservantes e outros produtos, tá bem? A desidratação é uma das técnicas mais antigas de conservação de alimentos, quando então lá na antiguidade não existia a geladeira e nem esses outros produtos, né, que hoje existem, que são tratados aí os alimentos. Essa técnica, ela é feita no procedimento de retirar parcialmente a água presente nos alimentos. Nós sabemos que a água está presente nos alimentos, né? Então, desidratar significa retirar, né, parte da água que existe aí nos alimentos. A falta de água impede o crescimento dos micro-organismos, dificulta que os micro-organismos se desenvolvam e possam aí agir com relação ao alimento. Na salga, então, vai salgar o alimento. Adiciona-se grande quantidade de sal, que é uma maneira, né, de tratar aí o alimento. Então, salgar o alimento também é uma maneira de manter aí a conservação do alimento. Então, põe grande quantidade de sal nas carnes, né? E desidratando-os, quer dizer, o sal vai fazer com que a água dos alimentos seja retirada, tá bem? A salga foi uma das primeiras técnicas usadas para conservar os alimentos. Então, na época em que não tinha outros recursos para a conservação, o sal era utilizado para fazer essa conservação, retirando assim a água dos alimentos. Na defumação, que é um outro processo de desidratar, porque nós temos que a desidratação ela ocorre através da salga, quer dizer, pôr o sal em grande quantidade na carne, ou da defumação. Na defumação, os alimentos são expostos à fumaça e com isso perdem água. Essa técnica geralmente é utilizada em linguiças, carnes e peixes, tá certo? E aí, então, o alimento fica defumado. É aquilo que vocês gostam muito, né? Bacon defumado, linguiça defumada, né? Que tem um saborzinho especial. Nós vamos ver também a imersão em vinagre. Colocar os alimentos dentro do vinagre, isso é imersão, né? Mergulhados no vinagre. Essa técnica, ela acontece sendo colocado uma mistura contendo sal, de vinagre, água e sal. E aí, então, os componentes, vinagre, sal e água, eles vão impedir que muitos micro-organismos vão se desenvolver ali, ajudando, então, a conservar os alimentos. O vinagre, ele é usado como conservante, né? De alguns tipos de vegetais, como o pepino e o palmito. Então, o vinagre, ele age como um conservante. E aí, nós temos, né, as imagens e vem o questionamento. Você e sua família costumam consumir alimentos conservados em salga? Olha lá, leiam, procura saber em casa. Defumados?
Vocês costumam consumir e comer alimentos defumados ou conservados em imersão em vinagre? Vocês em casa costumam comer algum produto e algum alimento que seja conservado no vinagre? Quais são esses alimentos? Conte para nós, escrevam aí contando para nós quais são os alimentos que vocês consomem e que é costume aí de ser conservado através da salga, através da defumação e através da conservação, imersão em vinagre. A conservação a frio. A conservação a frio é a técnica que consiste em armazenar os alimentos em aparelhos que mantêm temperatura muito baixas, como o refrigerador, o congelador, né? Que a gente chama. Então, nós temos o congelador e o freezer. Refrigerador é a parte que só refrigera da geladeira, que mantém uma temperatura baixa e que, por isso, os micro-organismos na temperatura baixa, eles não se proliferam. E então, eles não vão agir para estragar os alimentos. O congelador, ele vai transformar o alimento, transformando a carne que o alimento possui em gelo, e por isso ele mantém ali sem deterioração. Os micro-organismos ali, eles não agem. E o freezer, que é aquela que tem a temperatura baixíssima, que vai manter ali os produtos livres ali, dificultando a reprodução de micro-organismos, conservando os alimentos por mais tempo. Quanto mais baixa a temperatura, mais reduzida será a ação dos micro-organismos. Nós temos aí depois imagens, né, várias, e que está falando para você a respeito da conservação. Observe a imagem e responda. Quais são as técnicas de conservação de alimentos representadas? Então, nós temos inicialmente aí outras imagens que vai mostrando para nós como essa conservação aqui é realizada. Então, essas imagens representam tipos de conservação dos alimentos. Qual a vantagem do uso de técnicas de conservação de alimentos? Por que é importante conservar alimentos? Vocês têm aí ideia? Se não sabem, procurem com os pais. Por que é importante conservar os alimentos? Então, bom trabalho para vocês. Um grande abraço.